Pessoal, agora a gente vai ver aqui a divisibilidade 4, 8, 5, 10, 100 e 1000 e ainda outras, né? Que hoje a regra vai ser parecidíssima. Então, olha só. Primeira coisa, divisibilidade por 4. Por 4 e por 8. Só dá para ser divisível por 4 e por 8 números que sejam pares. Isso já é regra. Então, qualquer número ímpar, você já sabe que não dá para dividir nem por 4 nem por 8, beleza? Para você saber se o número dá para dividir, um número par dá para dividir por 4, basta você dividir ele no meio. Se você dividir no meio e deu um número par, ou seja, a metade dele é par, então ele dá para dividir por 4 sim. Vamos verificar, 84. Quanto é 84 dividido por 2? É 42. Então, olha só, 84 eu dividi por 2, deu um número par, ele é divisível por 4, tá? É só isso. Às vezes você não precisa efetuar a divisão, você só precisa saber se aquele número é múltiplo de 4. Então, o que você faz? Divide por 2. Deu um número par, você pode afirmar que dá para dividir por 4. Tranquilo? 92. Quanto é 92 dividido por 2? 46. 46 é par, dá para dividir por 4 também. Beleza? 74, número par. Quanto é 74 dividido por 2? 37. 37 é ímpar. Então, 74 não dá para dividir por 4, porque a metade dele é um número ímpar. E 96? 96 dividido por 2, 48. 48 é um número par. Então, 84, 92, 96, todos eles são múltiplos de 4. Tá? Então, o 4, ele dá para dividir qualquer um desses números, dá uma divisão exata. Tranquilo? A regra do 8 é bem parecida. Também você não precisa efetuar a divisão por 8. Se você quiser só saber se esses números aqui são divisíveis por 8, basta você fazer a mesma coisa que você fez com 4, só que 2 vezes. Por quê? O 4 a gente só dividiu ao meio. O 8, a metade da metade tem que ser par. O que é metade da metade? Metade da metade é você dividir ao meio e dividir ao meio de novo. Vamos ver isso aqui na prática, olha só. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2, 6. Então, viu? É a metade da metade de 24, tá? Eu divido por 2 duas vezes. Se eu dividir por 2 duas vezes e encontrei número par, então ele é divisível por 8, tá? 124. Quanto é 124 dividido por 2? 62. 62 dividido por 2, 31. 31 é ímpar. Para ser divisível, ele é divisível por 4, tá vendo? Quando a metade dele deu par, é divisível por 4. Mas a metade da metade deu ímpar, então não é divisível por 8. 124 eu descobri aqui, ó, que ele é divisível por 4, mas não é por 8. E 320? 320 dividido por 2, 160, par. Já sei que dá para dividir por 4. 160 dividido por 2, 80. Opa, dá para dividir por 8 também. Então, 320 é divisível por 8, tá? Todos os números divisíveis por 8 são também por 4, percebeu? Já que a metade tem que ser par, já é por 4. Dividiu de novo, deu par, é por 8 também. Tranquilo, gente? Só que tem um detalhe. Esses números aqui, imagina se você pega assim um número muito grande, um número aí com 3 classes, para você saber se ele é divisível por 4 ou por 8. Você vai ter que ficar dividindo ele ao meio toda a vida? Não. Aí tem uma dica, vou te passar uma dica agora. Olha só, primeira coisa, o número 100, ele dá para dividir por 4. Ele é um múltiplo de 4, porque a metade de 100 é 50, que é par, correto? Então, o número 100 dá para dividir por 4. Metade dele é 50. Qualquer número muito grande, vamos pegar aí um número igual eu falei antes aqui, com 3 classes. Vamos pegar um número assim, 3.891, 148. Como é que eu vou saber se esse número aqui enorme dá para dividir por 4? Imagina eu ficar dividindo ele todinho ao meio. Eu vou demorar, tá? Mas veja bem, esse número aqui, ele pode ser representado como 3.891.100 mais 48. Sim ou não? Pode, tá? E aí, se as duas parcelas forem múltiplas de um mesmo número, significa que o número inteiro também é, tá? Então, vamos pegar o seguinte, se 100 é um múltiplo de 4, qualquer número que termine em 00
é múltiplo de 100, ok? Então, isso tudo aqui é múltiplo de 100, automaticamente é múltiplo de 4 também. Então, eu posso ignorar todo esse restante do número e trabalhar somente com o 48. Eu vou checar apenas o 48. Se o 48 for múltiplo de 4, eu posso afirmar que esse número inteiro aqui é múltiplo de 4. 48 dividido por 2, 24. Então, 3.891.148 é múltiplo de 4. Essa regra, gente, vai valer para qualquer número muito alto, qualquer um. Porque qualquer número múltiplo de 100, ele é também múltiplo de 4. Então, quando você se deparar com um número muito grande, com várias ordens, com várias classes, o que for, você vai pegar apenas os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos forem múltiplos de 4, significa que o número inteiro é. Vamos ver mais um testezinho aqui, olha só. Vamos colocar um número qualquer aqui. 356. Não vou precisar fazer a divisão dele toda, porque isso aqui é 356. Eu deixo 300 e eu vou trabalhar só o 56. Quanto é 56 dividido por 2? 56 dividido por 2, 28, é par. Então, 356 é múltiplo de 4, tá? Vamos ver um outro número qualquer aqui. 7.312. 7.312 é múltiplo de 4? Sim, porque eu vou pegar somente o 12. Aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6, metade dele é par, então é múltiplo de 4. Não precisa efetuar toda a conta. Não preciso pegar 7.312 e dividir por 4, tá? Um outro número aí qualquer. 5, 2, 5, 4. 52, 54. Vou pegar somente o 54. 54 dividido por 2, 27. 27 é ímpar. Então, 5.254 não é múltiplo de 4. Muito fácil, tá? Então, não precisa assustar. Quando vocês enxergarem um número aí muito grande, para saber se ele é múltiplo de 4, você somente precisa dos dois últimos algarismos, somente dos algarismos de unidade e dezena. E basta apenas achar a metade deles. Se a metade deles for um número par, então é um múltiplo de 4. Senão, você já pode descartar. E com 8, essa regra funciona também? Funciona. Só que o 8, o 100, não é múltiplo de 8, mas o 1000 é. Então, quando você estiver trabalhando 8, a diferença é que você não vai pegar os dois últimos algarismos, só unidade e dezena. Você vai pegar unidade, dezena e centena, porque o 1000 é múltiplo de 8, o 100 não. Então, vamos supor que a gente tem aqui o número 4.524. Primeira coisa, lembra, tem que ser par. Primeira coisa, 4.524. Vamos ver se 4.524 é múltiplo de 8. Eu vou pegar apenas os três últimos algarismos. Dividido por 2 e por 2 novamente, lembra? Então, 524 dividido por 2 dá 250, 262. 262 é um número par, tá? 262 dividido por 2, 131, ímpar. Então, 4.524 não é múltiplo de 8. Mas eu não peguei o número inteiro. Vamos pegar um número maiorzinho, então. 3.891.220. 220? Vamos pegar 220, não. Vamos pegar um outro aqui. Deixa me ver. 240. Então, olha lá. 3.891.240. Preciso trabalhar o número inteiro? Não. Pego apenas os três últimos algarismos, centena, dezena e unidade. 240 dividido por 2, 120. 120 é par. Então, vou dividir novamente. 120 por 2, 60. 60 é par. Então, 3.891.240 é divisível por 8. Tá? Esse aqui é um número múltiplo de 8. Tranquilo? Então, fica essa dica aí. 4 divide por 2, se achar um número par, é um múltiplo de 4. 8 divide por 2 e por 2 novamente. Tem que chegar a um número par. E aí, ele é divisível por 8. E se for um número muito grande, para achar o 4, você pega somente os dois últimos algarismos. E se for o 8, os três últimos algarismos. Tranquilo? Vamos ver agora como é que a gente trabalha aqui a divisibilidade de 5, 10, 100. Essa daqui eu tenho certeza que vocês já sabem. São bem mais comuns, né? O 5 tem uma regrinha básica, tanto 5 quanto
o 10, o 100, mas fica bem fácil aqui para a gente trabalhar. Então, para saber se um número ele é divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou 5. Termine, ou seja, o algarismo das unidades tem que ser 0 ou 5. Se o algarismo da unidade é 0 ou 5, você já sabe que esse número dá para dividir por 5. A divisibilidade por 10. Qualquer número terminado em 0. Qualquer número que termine em 0, ele dá para dividir por 10. E agora, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. Se você quer saber se um número é divisível por 100, ele precisa terminar, são os números que terminem em 0, 0. Se for por 1000, 0, 0, 0 e assim sucessivamente. Basta você olhar a finalização dos números. Terminou em 0 ou 5, dá para dividir por 5. Terminou em 0, dá para dividir por 10, por 100. Não, desculpa. Terminou em 0, dá para dividir por 10. Terminou em 0, 0, dá para dividir por 100 e por 10. Terminou em 0, 0, 0, divide por 1000, por 100 e por 10. E assim, e por 5, né? Porque todos que terminam com 0 dá para dividir por 5 também. E se terminou com 0 é par, dá para dividir por 2. E se você dividiu por 2 e achou um par, dá para dividir por 4. E se nesse caso você divide novamente e acha um outro par, dá para dividir por 8. Se você soma todos os algarismos até um único algarismo e achou 3, 6 ou 9, dá para dividir por 3. Se achou só 9, dá para dividir por 9. E se além disso, se você achou 3, 6 ou 9 e ele for par, é sinal que dá para dividir por 6 também. Olha as regrinhas aí para ajudar a nossa vida. Facinho, né? Então, até a próxima.